Em Lucas capítulo 19, Jesus Cristo, ele estava indo em direção a Jerusalém. Se você olhar no versículo 31 do capítulo 18, Jesus fala, não, o texto fala, tomando consigo os 12 discípulos, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Jesus, ele estava indo para Jerusalém se encontrar com a cruz. A cruz o aguardava, a dor, o sofrimento o aguardava. 32, pois será ele no caso Cristo, será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Então Cristo estava já iniciando a sua caminhada até o monte, até o Gólgota, onde ele iria encontrar, onde ele iria passar o terror da sua vida. As dores terríveis iriam ali serem alvos do Cristo, o nosso Salvador. Então Jesus, ele estava indo para Jerusalém, a caminho da cruz. Próximo, lá no versículo 42, Jesus, continuando a sua caminhada até a cruz, ele encontra no meio do caminho, se aproximando de Jericó, um cego, ao qual ele cura e ele salva, antes de entrar propriamente dito na cidade de Jericó. Lá no versículo 42, diante daquele clamor do cego, Jesus fala, então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então, indo antes da cruz, Jesus ainda realiza grandes coisas, e aqui foi outra delas antes de se encontrar na cidade de Jericó. Ele não apenas cura aquele cego, mas ele também dá a salvação. Não é? Maravilhoso isso, maravilhoso. E em seguida, imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar? Pai querido, eterno Senhor, muito obrigado por nos dar esse momento singelo, juntos aqui, a Tua igreja reunida nesse local, alegremente, ó Deus, reconhecendo a Tua bondade e graça, e nos permitir ter esse momento com o Senhor. Ó Pai, receba toda a adoração, todo o louvor, e obrigado por nos alegrar em Ti, ó Deus. No nome de Jesus, oramos. Amém. Jesus então entrando em Jericó, atravessava Jesus. Ele já tinha se aproximado de Jericó. Antes de chegar, efetua uma cura da alma e também do físico daquele cego. E aqui nós observamos Jesus entrando em Jericó. Atravessava Jesus a cidade. Eu quero aqui abrir um parêntese para a gente observar algo claro nas Escrituras Sagradas acerca de Jesus. O quê? O que é que eu quero compartilhar com vocês? Primeiramente aqui, que Jesus, ele teve um ministério movimentado. Jesus, ele teve um ministério movimentado. Jesus, ele não parava quieto. Ele estava sempre se movimentando em suas caminhadas para lá e para cá, em cada vilarejo, cidade, povoado, para que a palavra dele, a salvação do Deus vivo, pudesse então se espalhar. E o seu nome também, assim, pudesse ser conhecido através dessas andanças de Cristo. E, diante disso, eu também quero falar para vocês, a movimentação de Jesus, o seu ministério, não foi movimentado, não teve um fim em si mesmo,
mas sempre teve um propósito, o propósito de fazer com que o Deus da salvação pudesse ser conhecido por onde ele passava. Tentando aplicar para a igreja do Senhor, irmãos, a igreja de Cristo, ela também precisa estar em movimento, não é? Agora, um movimento não somente por se movimentar, mas com um fim específico, a glória de Pai e o conhecimento das nações acerca do nosso Cristo. Toda a movimentação, todos os ministérios, todos os departamentos de uma igreja precisa estar de forma funcional, sempre buscando a glória de Deus e a salvação dos outros, de forma externa como também interna, indo em busca daqueles que estão perdidos sem Jesus Cristo. A igreja precisa estar, irmãos, nessa dinâmica santa, fazendo com que a salvação de Deus se espalhe entre as pessoas do bairro, dos vilarejos, da cidade, do estado, das nações. Essa é a nossa funcionalidade, é fazer com que Jesus seja conhecido, né? E aqui é o local de preparo, e lá fora é o campo. E a gente precisa aprender esse com Cristo e colocar em prática. A igreja não pode parar. A igreja não pode ficar de braços cruzados diante de tantas coisas que precisam estar sendo realizadas para a glória do Pai, para a nossa alegria e a alegria dos povos. Então Jesus, quando veio, ele veio sim para abraçar uma causa que o Pai Eterno o comissionou neste mundo, a fazer que o nome de Deus fosse conhecido. E da mesma forma, a igreja sendo uma representação viva de Jesus aqui na terra, nós temos que abraçar esta mesma ideia. Crente não para, crente não tem stop pitch, que fala, sei lá, não tem isso, é algo dinâmico, né? É a vida do cristão, a vida do crente é Jesus. Jesus não parava, ou parava? Parava não, né? Disse aquele texto do Evangelho, diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, ele estava sempre se mudando para cima e para baixo, para que a palavra da salvação pudesse chegar às pessoas da sua época. Então Jesus, ele passava de vilarejo, de povoado, de casa, de sinagogas, de ruas, sempre nessa dinâmica de falar da salvação, né? A igreja também precisa aprender com isso, né? E o propósito dessa movimentação, repetindo, é a salvação dos perdidos, é a glória de Deus sendo espalhada através de uma igreja que se movimenta, de uma igreja que está sempre nessa disposição de servir ao Senhor, a fim de que o Pai seja glorificado através da salvação daqueles que irão crer, E eu desafio cada vez mais cada um de nós, irmãos, a não estarmos conformados, né, não apenas com este século, mas com as coisas que nós nos acostumamos, como uma vida cristã que às vezes parece tão morgada e parada. A vida do crente é algo que requer uma energia, uma força, uma alegria de servir, uma alegria de estar engajado dentro do plano divino, servir ao Senhor, uma igreja que funciona internamente, mas também funciona lá fora, que é o nosso maior campo de atuação, o mais desafiador campo de atuação, onde as pessoas estão. Eu sempre gosto de comparar que aqui dentro é o nosso campo de preparo, e lá fora é o campo onde nós vamos trabalhar, colocar em prática o que nós aprendemos aqui.
Então nós, cada vez mais, temos que olhar para Jesus, a Escritura Sagrada, que nos ensina, que nos apresenta um Cristo que não descansou, um Cristo que não parou, e quando ele descansou, ainda for acordar. Não é? Eu gosto sempre de desafiar tanto igrejas como pastores. Deus colocou isso no meu coração. Eu quero me esbagaçar na obra do Senhor, para a glória de Deus. Às vezes, eu fico pensando, meu Deus, eu quase não estou fazendo nada e Deus me dá os crentes vindo até mim. Mas imagine se eu fosse como deveria ser. E às vezes nós erramos por isso, nos tornamos omissos nisso. Cristo, Ele veio até nós e foi à cruz por minha causa, ou não foi? Eu falo isso de forma pessoal, Ele veio por mim. Se veio por você, amém. Mas eu agarro essa ideia, Ele veio por mim, Ele se desgastou por mim. Cada gota daquele sangue foi por mim, cada sofrer daquela dor foi por mim, cada cravo na sua testa foi por mim, os pregos em seu corpo foi por mim. Ele veio até mim. Por que é que eu também não posso fazer algo semelhante? Por que é que às vezes eu quero descansar? Claro, eu preciso. Mas por que é que eu não me dou mais na obra, para o meu Senhor, para a glória do Pai, e eu seja contemplado de uma forma alegre com aqueles que virão à salvação, como nós vamos ver daqui a pouco. Então nós temos que ter essa visão de um Cristo que se doou por mim, e nós temos que nos doar por Ele na sua obra, no seu reino, enquanto é tempo. Enquanto ainda Deus nos permite ter esse privilégio de estarmos aqui, para que outros possam conhecer o Deus que nós conhecemos. E uma alma, 2 almas, 1000 almas, se for a vontade do Senhor, serão salvas. E eu fui ordenado a participar disso. Que honra é para mim. Que honra é para você também. Ao olharmos nessa perspectiva humana, ao mesmo tempo divina, de estar nesse mundo com um propósito. Nós não existimos por existir. A igreja existe por um propósito santo. Você está aqui neste mundo por algo maior do que você imagina. Estamos juntos aqui hoje para um propósito glorioso. O Senhor colocou algo em meu coração, irmãos, que eu penso o seguinte, que a igreja ela é algo necessária para este mundo. Assim como Cristo foi necessário para o mundo, a igreja também é necessária. Eu sou necessário junto com minha família para aquela cidade de Antonina do Norte. Eu sendo uma representação viva do Cristo morto e ressurreto aqui na terra. Então, as pessoas de Antonina precisam de mim nesse sentido, para que através de mim ela possa ver e conhecer o meu Cristo. E da mesma forma vocês, estando aqui, o Curió, ele necessita de você urgentemente, porque é você que representa Jesus. E as pessoas do bairro, da cidade, do seu trabalho, precisam ver em você o Cristo, ao qual morreu por você. Não somos cristãos, pequenos cristos, homens e mulheres de Deus, que representam o Salvador aqui na terra. A igreja é a encarnação, entendam assim, presente do Senhor Jesus aqui na terra. E você precisa abraçar isso. Olhando para Cristo, os poucos anos que ele viveu aqui na terra, foi marcante. Até hoje o povo se lembra. A sua estada aqui nesse mundo, igreja, precisa ser marcante. Um comportamento
uma vivência, um se doar, de uma maneira que as pessoas verão em você o nosso Cristo. Eu olho para Jesus, eu olho para os evangelhos, irmãos, eu só vejo isso. Um Jesus que me dá o exemplo, que me ensina o quanto Ele me amou e o quanto eu tenho que amá-lo. Então, aqui só foi a introdução, versículo 1. Vemos um Jesus que se movimentava, espalhando a glória de Deus, a salvação, Ele entrando em Jericó, e com o propósito. Por que Ele entrou em Jericó? Porque Ele, indo ainda para Jerusalém, antes da cruz, realizou grandes coisas. Versículo 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus. E no versículo 2, aí vai engrossar o caldo. Vamos lá. O Lucas, o autor humano, inspirado pelo Deus, o Espírito Santo, ele informa algo muito importante, nos apresenta uma pessoa, nesse versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e ainda ele era o quê? Rico. Veja quantas informações tem no versículo 2. E quem estava aqui na escola dominical pela manhã, já está aí conferindo, já está anotando aí. Quem não veio perdeu a bênção de manhã, foi muito bom, eu aprendi bastante. E o pastor Adler me colocou aqui para ser o cobaia de vocês, aqueles que vieram aqui, Aí eu pergunto, e você também deve perguntar, por que Lucas, ele colocou neste texto, ele fez questão de denominar a pessoa dessa natureza aqui. Eis que um homem, entre muitos homens, Lucas coloca o nome dele, um homem chamado Zaqueu. E não apenas um homem, e não apenas chamado Zaqueu, mas um maioral. Não apenas um maioral de uma classe odiada pelos judeus, maioral dos publicanos, considerado um traidor de Israel, um funcionário público de Roma. E ainda, para para nos fazer mais curiosos, publicanos e rico. Menino, caba não era liso não. Veja quantas informações. Um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Poderia muito bem só ter colocado publicanos. Na verdade, não poderia, porque Zaqueu não era só um publicano, ele era maioral. Em outras palavras bem duras, Zaqueu era o chefe dos ladrões. Porque publicano para um israelita, de fato, na maioria dos publicanos, ele cobrava impostos excessivamente, além do que deveria cobrar. E pagava para Roma, e outra parte, parece com o nosso tempo hoje, Pensa que corrupção é algo novo, é antigo, irmãos, isso vem de longe. Zaqueu era um corrupto, e ele reconhece isso lá no final da história. Mas a pergunta é, por que Lucas colocou Zaqueu, maioral dos publicanos e rico? Alguns têm a tendência de, quando pegar um texto desse, lançar luz sobre Zaqueu, mas o holofote aqui não é Zaqueu. O que deve nos chamar a atenção aqui não é Zaqueu. Sim, ele está na história. Sim, ele era um miserável, um depravado. Se ele era pequeno em estatura, ele era gigantesco em corrupção. Isso, se a gente olhar nessa direção, certamente a gente vai olhar para um homem que é terrivelmente pecaminoso, digno do inferno,
por ser um corrupto, por ser um ser humano, assim como eu, mas aqui alguém que realmente estava entre os holofotes de um judeu, né? O judeu olhava para um publicano com um olhar de ódio, com um olhar de aversão, e considerava de fato um imundo, um traidor. Mas eu penso que o propósito de Lucas e do Espírito que estava o conduzindo era, no decorrer da história, exaltar e lançar luz sobre a ação salvadora de Jesus, que é o mais incrível de toda a história. É saber que, mesmo sendo esse terrível pecador, né, Cristo, ele foi lá e, mesmo sendo como ele era, o salvou. Então, o foco aqui é Cristo. É a gente ficar assustado, assim como também os compatriotas de Zaqueu ficaram. Assustados com o quê? Com a ação de Jesus sobre aquele terrível pecador. Em ir até ele e dar a salvação. É essa atitude de Cristo que deve nos encher os olhos, brilhar os nossos olhos diante do interesse de Jesus salvar Zaqueu, e por que não até nos colocar dentro desse texto, que nós, no fundo também, vocês sabem, nós não somos melhores do que Zaqueu, como também não somos piores. Estamos no mesmo barco que Zaqueu esteve. Um terrível, miserável pecador, digno de condenação, de punição. Nós somos Zaqueus, não é? Nós somos como Zaqueu, que temos também corações corruptos e necessitados do Cristo, morto e ressurreto, e que vem brevemente nos buscar. Então, olhe para Zaqueu como terrível pecador, e no decorrer da história, vamos olhar para o Cristo. O Cristo que de uma maneira graciosa, né, misericordiosa, quis vir até nós, mesmo sendo nós como somos. Então, Lucas nos apresenta uma figura terrível da época, para justamente impactar os seus leitores, né, da maneira a qual Deus se interessa por aqueles que estão perdidos, sem salvação neste mundo mau. Então vamos lá, falamos um pouquinho de Zaqueu, falamos mal da vida dos outros aqui, né? Zaqueu, um homem publicano, o chefe dos ladrões da época, é uma forma de roubar oficial da época, né? Muito parecido com hoje. E vamos lá no versículo 3. Procurava ver Jesus, né? Zaqueu, a quem Lucas nos apresenta no versículo 2, o versículo 3 diz que ele procurava ver Jesus, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por quê? Por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Certamente, irmãos, o agir soberano do Deus vivo estava, de uma forma misteriosa, já atraindo esse pecador para si. Zaqueu já tinha, certamente, observado o Cristo, o nosso Senhor Jesus, atuando nas regiões. Com certeza, a fama de Cristo, por causa dos seus grandes milagres, correu por toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, né? E causou curiosidade nesse coletor de imposto.
Assim também, como nós podemos lembrar aqui de forma bem rápida, Nicodemos. Quem lembra de Nicodemos? Que em alta noite foi procurar Jesus, ter um encontro com Jesus, e teve. E lá foi maravilhosamente conhecedor um pouquinho do Cristo ao qual ele esperava, mas ainda não estava crendo, que era o próprio Salvador ali na sua frente. E Zaqueu, ele procurava ver Jesus, mas não podia. E Lucas coloca aqui 2 motivos, no texto aí é muito claro, 2 motivos porque ele não podia ver Jesus. Ele coloca 2 impedimentos até então. Primeiro por causa da multidão. Imagine só, Jesus entrando no Curió, diante de tudo que ele fez, quantas pessoas iam atrás dele? Milhares, centenas, milhares talvez. E não foi diferente aqui nesse texto. Multidões apertando ali uns aos outros, na ânsia de ver aquele homem que se espalhava de uma forma tão incrível a sua fama. Então, muitas pessoas, muitas mesmo, mas também por motivo de sua estatura física. Ele era, como é que fala aqui? De pequena estatura. Não nos informa o comprimento, a altura dele. 1,20 m, 1 metro, não sei. Mas ele era baixinho. Olha, cadê os baixinhos e as baixinhas aqui? Olha aqui, um homem baixinho, muitas multidões, queria ver Jesus, não podia. E aí, ficou quieto? Acabou-se o texto? É maravilha divina, irmãos? A multidão, nem a sua baixa estatura, foram capazes de impedir Zaqueu de encontrar com Jesus. E aqui, uma frase, uma proposta para nós diante disso, Nada impede a salvação daqueles que Deus decretou salvar na eternidade. Nada impede. Eu creio nos decretos eternos de Deus. Eu acredito firmemente e brigo com unhas e dentes na eleição dos que Deus em Cristo decidiu salvar nos tempos eternos. Amém? Eu já ia derrubar o púlpito. Então eu creio, irmãos, e não tem como eu não crer. O nome de Zaqueu já estava decretado a salvação antes do haja luz. Estão pensando aí, Eita, esse pastor é doido. Mas vocês creem também como eu. Pelo menos eu procurei ensinar, pastor? A gente ensina, sobre isso. E aqui estava sendo realizado o que Deus sim tinha determinado antes dos tempos eternos. A salvação daquele grande e terrível pecador. Não é à toa que, eu acho que é Jeremias que fala que Deus nos elegeu, nos atraiu com laços de amor. Irmãos, eu fico maravilhado com isso, porque é um Deus que planejou como Ele quis, conforme o próprio Efésios fala, que decidiu salvar como lhe apraz. Zaqueu foi alvo do amor de Deus, do amor eletivo de Deus. E nós vemos aqui esse amor sendo concretizado da maneira que Zaqueu foi atraído a esta graciosa salvação. Tanto é que não houve multidões, que não houve baixa estatura, que não houve nada que o impedisse de ter umas pernas ligeiras e correr à frente de uma multidão, homens grandes, mulheres talvez também,
um homem de toda a estatura, força, mas lá estava um eleito de Deus sendo atraído à salvação de Jesus, correndo feito louco. Diz o texto aí, diz o versículo 4. Então, correndo adiante disso, subiu para um sicômoro a fim de vê-lo. Não foi de atrair a atenção de Cristo, viu? Ele só queria ver Jesus, porque ali passava, né? Zaqueu, ele não se conformou nas limitações que o contexto aqui nos apresenta. Muitas pessoas, sua baixa ou sua pequena estatura, ele correu adiante, ele foi à frente da multidão e subiu a um sicômoro. E antes de ir para o texto, eu pergunto, talvez alguns aqui, né? Quais as suas limitações? O que é que te impede de ir a Jesus? E se você tem essa consciência de que há algo que te impede, né? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Talvez hoje Jesus está chamando pessoas, não sei, de uma forma eficaz para a salvação. Talvez esses ainda estejam com o coração resistente, provavelmente, né? Mas se há alguém aqui assim, peça a Deus capacidade de compreender isso. Peça a Deus o poder de ter os olhos abertos para ver a graça do Pai te chamando para a salvação. O próprio Deus, o Pai eterno, o seu Espírito, vai te conduzir a Jesus, da forma que Ele quer. Mas se você está aqui sem Jesus, pense sobre isso. Comece pelo menos a pensar. Pense. Por que é que você não vai a Jesus? O que é que está te impedindo? Deus o capacitará a estar transpondo qualquer barreira que possivelmente está te impedindo. Se há alguém aqui que será salvo, né, é por graça e misericórdia, o Espírito irá atrair, de uma forma que só Ele sabe fazer, diante de pregações que temos ouvido, irmãos, frequentemente. Aqui você vê Deus agir em Zaqueu, o capacitando a transpor as barreiras, subindo naquela árvore, né? E olhando quem iria passar, o próprio Jesus. Vamos lá então? Aí lá e vai. Quando Jesus chegou àquele lugar, pelo texto a gente claramente não pode fugir de onde é aquele lugar. Certamente era bem próximo daquela árvore onde Zaqueu subira. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe. Mas aqui uma pergunta: quem foi que disse a Jesus que Zaqueu estava lá em cima? Quem foi? Quem foi, irmã Fernanda? É interessante como as coisas, né? Às vezes a Bíblia coloca algumas interrogações da gente e a gente sabe responder. Quem foi? A resposta óbvia que eu sou mais inclinado a dar é Cristo. Todo o seu ministério foi realizado no poder do Espírito Santo. Todo o seu ministério. Ele deixou os céus, a sua glória, se fez um de nós, totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. E, certamente, o próprio Espírito revelara que Zaqueu estava lá em cima. Eu vou nessa direção, não é? Mas, ele olha para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa.
Geralmente, quando vamos na casa uns dos outros, como é que é feito o processo? Você me chama para ir para lá, né? Hã? Eu não me ofereço. Eu não me ofereço. Dificilmente vocês falam assim, ei, pastor, vamos sair de sua casa. Né? Ainda bem que nesses anos todos aqui, raramente foram alguns lá em casa almoçar. Acho que o Léo tirou a sorte grande. Acho que o Davi uma vez escapou, acho que ainda foi, Davi? Já foi? Escapou pouquíssimos. Mas foram porque eu o convidei. Né? Eu como na casa do meu sogro, às vezes, de ano em ano, eu comia, quando ele me chamava. Né? E Jesus aqui olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, eu vou para a tua casa hoje. Cristo aqui, ele respeitosamente, ele fica enxerido. Ele se oferece, prepara, eu vou lá na sua casa almoçar. E aqui, rapidamente, irmãos, falando, né, Jesus lançando mão de uma autoridade que lhe é peculiar. E aqui também, né, falando para vocês, Jesus, ele não pede licença para entrar, não. Né? Ele entra. Jesus não precisa ser convidado para entrar no coração de ninguém, não. Ele derruba as barreiras do pecado, ele quebra a dureza dos corações, ele eficazmente age da forma que ele quer agir naqueles que ele vai salvar. Ele não pergunta, você quer me aceitar? Ele simplesmente diz que vai entrar na sua vida. Isso é maravilhoso, porque nos abre uma esperança diante de multidões perdidas sem Jesus. Não é? Se Jesus me esperasse convidá-lo para a minha vida, ele nunca iria entrar, porque eu nunca iria convidá-lo. Mas a sua soberania, o seu poder supremo, a sua onipotência, derrubou as barreiras da dureza do meu coração, quebrou a minha incredulidade e disse, eu vou te salvar. Você não quer, mas eu vou te salvar. E me salvou. Para a glória do Pai, para a minha alegria, hoje eu digo que Jesus me salvou. Né? Então Jesus, ele se apresenta como o dono e o autor da vida, aquele que dá, aquele que sustenta, aquele que tira, aquele que salva, aquele que condena. Ele é o Senhor da vida, da morte, é o Senhor do bem e do mal, é aquele que está acima, assentado do mais alto trono, realizando a vontade do Pai, de uma forma perfeita, justa e maravilhosa, surpreendente, salvadora, perfeita e pura, irmãos. Esse é o Cristo que eu creio, né? É o Cristo que eu creio, que às vezes docemente, às vezes também quebrando barreiras, derrubando no chão, ele se apresenta como o autor de todas as coisas, como aquele que manda, aquele que ordena, não aquele que pede, não aquele que coloca opções, que dá à humanidade chances, mas é o Deus de todo poder, de toda graça, de toda misericórdia, de tudo que há, é Jesus. Ele se apresenta a Zaqueu e diz, olha, eu vou na sua casa. Simplesmente ele fala isso. Eu vou na sua casa. Na verdade, versículo 5, desce depressa. Em nossos relacionamentos, Jesus, o Cristo do mundo, falaria assim, eu posso ir na sua casa? É ou não é?
eu posso ir na sua casa? Jesus para o mundo falaria assim: você tem um tempo para mim amanhã? Você me dá licença de amanhã eu conversar com você na sua casa? Mas o Cristo, o Deus onipotente, ele lança mão da sua autoridade. Zaqueu, desce, pois me convém ficar na sua casa. Esse é o Cristo, aquele que recebeu do Pai toda a autoridade, nos céus, na terra, embaixo, em cima, onde quer que haja um canto nesse universo, Jesus, ele recebeu do Pai a autoridade de realizar aquilo que lhe apraz. E no poder do Espírito Santo do Senhor, ele lança essa palavra, e então a resposta que vem de Zaqueu não poderia ser outra, porque diante de um chamado tão eficaz, a resposta só poderia ser a que Zaqueu nos apresenta no versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aqui nós vimos, irmãos, um olhar onisciente do Cristo. Aqui nós vimos um chamado pessoal. O chamado aqui foi pessoal. Você nota aqui no texto que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Chamado à salvação é pessoal. Quem vai ser salvo vai entender isso. Não sei o tempo, não sei como, mas os eleitos do Senhor, no tempo que Deus quiser, vai entender esse chamado. Hoje, pastor de manhã, João citou, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e fazem o quê? Seguem. Né? O bode, quando vai se tornar ovelha, entende o chamado do Supremo Pastor e segue o pastor. E aqui Zaqueu, ele ouviu esse chamado eficaz e respondeu segundo esse chamado eficaz. É o que nós podemos chamar na teologia, é o chamado, vê a mente, acabei de pensar aqui e falar, não é o chamado eficaz, como é? Tem um nomezinho aí, pastor, me lembra? Isso, pastor, obrigado, pastor Adler, o chamado irresistível. Quando Deus decreta a salvação dos seus eleitos, o caba vai, se torna irresistível, os olhos se abrem, o coração também, os pensamentos ficam, meu Deus, como é que eu pude ser tão cego para essa grande salvação que até então meu coração se endurecia. Irmãos, isso é maravilhoso. Como é que eu estava tão morto a ponto de não viver, mas Jesus disse, venha, e eu vivi para a glória de Deus. Rapidamente, aquela ordem que Jesus dá a Lázaro, lembra? Lázaro, venha. Semelhantemente, talvez sem querer forçar, porque eu não comparei os dois textos das palavras, mas talvez tenha sido a mesma ideia aqui. Desce, desceu, venha, Lázaro veio, ressuscitou da morte. Isso, irmãos, como eu disse, me enche de esperança, porque o coração do homem está nas mãos de um Deus que dispõe esse coração da maneira que Ele quer. E diante de multidões de pecadores no mundo, a pregação do Evangelho é eficaz, de acordo com a vontade do Pai. Quando você prega, quando você convida, quando você lê as Escrituras para um ímpio, para um pecador, faça isso com esperança, na esperança de que o Deus da graça, no poder do Espírito Santo, pode utilizar a tua pregação, o teu convite, o teu ensino bíblico,
de forma que o Espírito Santo vá atingir aquele coração endurecido e vai ser atraído à fé. Com Zaqueu foi assim, comigo foi assim, com todos vocês que são salvos em Cristo, foi da mesma forma, em contextos diferentes. Né? Vamos lá? Deixa eu ver aqui só o tempo, viu, irmãos? Espera aí, viu? Não quero me perder, não. Fim da meada, né, lá? Eita, falta. Durante o tempo que eu marquei, falta 5 minutos. Mas vamos lá. Mais 10, não tem nada, não. Vamos lá? Versículo. Parei no 6. Ele desceu, e não desceu de qualquer jeito, né? Eu fico pensando nesse texto, imaginando como é que ele não caiu. Descer de um pé de pau, ligeiro, atendendo o chamado de Cristo, como é que ele não caiu? Providência do Pai. Desceu a toda pressa, né? Não desceu de qualquer jeito, desceu com pressa, vexado. E rapidamente aqui, você que está pensando muito na vida, as portas estão abertas, né? A salvação ainda está sendo oferecida. Você talvez tenha pressa para tudo no mundo. Pressa para correr, pressa para comer, pressa para pagar as contas, pressa para ir para a escola, faculdade, trabalho, praia, pizzaria, pressa para tudo no mundo. Diante de um convite ou de uma ordem de Deus, o próprio Cristo, muitos não têm pressa, né? A vida passa como vapor, como um piscar de um olhos, a vida do ser humano é rápida. Mas para as coisas de Deus, quando se trata da alma, do serviço também, sem querer fugir, mas do próprio serviço, disposição ao Senhor, muitos não têm pressa. Muitos dormem para as coisas de Deus, mas acordam, estão despertos para o mundo pecaminoso. E é louvável, é glorioso a gente entender o querer e o agir de Deus entre aqueles que Ele quer salvar. Então ele desceu depressa, não de qualquer jeito, depressa, e ainda, diz o texto, versículo 6, o recebeu com alegria. O recebeu com alegria. Que coisa belíssima o texto nos apresenta. Um terrível pecador, um corrupto, um ladrão da época, sendo atraído por graça a Cristo, abrindo os olhos, os ouvidos e querendo enxergar o que de antemão ele não era capaz de enxergar, entendendo aquele chamado lindo, maravilhoso. O próprio rei estava o chamando e atraindo para si, indo até sua casa e receber com alegria. Que coisa maravilhosa. Eu fico pensando nós, né? Você que é crente, receber Jesus em seu coração, aquele dia foi alegre? Hein? Hoje, esta alegria ainda é uma realidade? Ter Cristo, Jesus te recebeu na família do Pai, você se alegra por isso? Hein? Irmãos, é invocado como a salvação não tem sido motivo de alegria da igreja, né? Como a salvação, como ir para o céu não causa alegria no povo de Deus. Conversando com alguns em Antonina e mesmo no Cariri, pessoas simples, comuns, que se denominam crentes, com um olhar triste, passando por problemas, né? O sorriso no rosto quase que não existe, semblante caído. E eu fico pensando cá comigo, será que os crentes estão entendendo
que eles... Calma. Será que os crentes estão entendendo que eles não irão mais para o inferno? Será que os crentes estão entendendo que em Cristo não há mais condenação? Hein, irmãos? Será que você entende isso? O quanto isso é motivo da gente estar olhando Zaqueu e entendendo a sua alegria? Um homem odiado por Israel, um traidor de Israel, rejeitado pela sociedade, seus compatriotas, colocado de escanteio, talvez perdeu as amizades entre o seu povo ali, de repente é recebido pelo rei, e crê naquele rei, e recebe a salvação, porque o texto vai falar isso, o próprio Cristo vai falar isso. Ele entende a grandiosidade desse chamado, né? E compreende o valor daquele momento. O rei me aceitou, o rei vai comer em minha casa, né? O rei me tirou do inferno, me colocou no reino do Filho do seu amor. Jesus me recebeu. Irmãos, isso aqui é combustível para a gente estar com um sorriso, com a vida toda no reino de Deus. Eu não vou mais para o inferno, irmãos. Que motivo de tristeza eu posso ter? Perseguições, doenças, desemprego, fome. Leia Romanos capítulo 8, né? Onde fala que o amor de Deus, o amor de Cristo nos mantém salvos hoje e eternamente, né? Então, o que é que nos causa alegria? O que é que nos causa tristeza? A minha passagem para a eternidade já está garantida. Isso, o que é que eu quero mais? Hein? Vamos viver juntos eternamente, como igreja, salvos de toda a terra. O rei vai estar lá, me recebendo, bem-vindo, me dando bem-vindo. O que é que este mundo pode me causar a ponto de eu me entristecer? Né? Irmãos, pelo amor de Deus, vamos olhar para Zaqueu, vamos olhar para nós e contemplar os céus com fé, a nossa entrada naquele lugar que já está preparado para a glória, para o reino, para você, para a igreja. Vamos lá finalizar. Tentar. Todos que os viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Olha a acusação que frequentemente faziam a Cristo. Entre mentes, Zaqueu se levantou, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se, esse se aqui não é uma condicional, mas é uma afirmação do roubo de Zaqueu, e se em alguma coisa tenho defraudado e ele defraudou, ele fala: restituo 4 vezes mais. A salvação na vida de um pecador é visível através da transformação que o Espírito de Deus faz em nós. A salvação, quando recebida, me eleva de uma forma que eu quero fazer com que Deus seja visto na minha vida. Crente ou Cristo, quando entra na vida de pecadores, ele entra com poder, não apenas salvador, mas um poder transformador. Transforma conceitos, transforma ideias, transforma pensamentos, transforma comportamentos, transforma vidas. E aqui nós vemos Zaqueu sendo alvo desse poder transformador. O homem que amava o dinheiro passa a amar Jesus profundamente. Um homem que amava o pecado, certamente começou a amar uma vida de santidade. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este, Zaqueu, este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar perdido. O versículo chave dos evangelhos. Porque o Filho do Homem veio buscar
e salvar o perdido. Está aqui o propósito maior da vinda de Jesus. Óbvio, a glória de Deus é óbvio, mas aqui está o propósito de Cristo. Ele veio me buscar, ele veio me salvar, ele veio romper as barreiras do meu coração pecaminoso, me dar uma nova vida. Né? Eu estava perdido, Jesus veio me buscar, me encontrar e me salvar. Eu pergunto, você esta noite está perdido? Né? O que é um perdido? O que é um perdido? Você está perdido? Para facilitar a sua compreensão, você sabe para onde vai quando morrer? Se você não souber, é um sinal, é um dos sinais que você está perdido. Você tem certeza que vai para o céu? Se você não tem essa certeza, é outro sinal que você está perdido em seus pecados. Você deve se desesperar por isso. Fique desesperado. Não há nada pior do que você ficar neste mundo, ou saber que é deste mundo, e não saber para onde vai quando você morrer. Né? E Jesus Cristo, Ele é aquele que veio buscar e salvar os perdidos. Né? Que Deus nos abençoe. Eu queria pregar até 10 horas, mas o texto merecia, mas não dá certo não. Mas glorifique e se alegre em Deus, porque você foi alvo do amor eletivo, porque você foi chamado, crentes, a um reino eterno de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude a caminhar com alegria até os céus. Barreiras, tristezas virão, problemas, certamente, mas que nada disso seja capaz de tirar o brilho do nosso olhar de um verdadeiro cristão que ama Jesus e que alegremente está indo para um lar celestial. Assim como Zaqueu foi salvo, o crente hoje também, ele é salvo pelo nome do Senhor Jesus.